100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. É com uma imensa satisfação em nossos corações que nos encontramos aqui novamente nesta manhã. Aí em Minas Gerais, na Espanha, na Argentina, tem irmãos espalhados ao redor do mundo, em outras nações, e nessa nação maravilhosa a qual nós habitamos, que é o Brasil, né? E estamos numa manhã juntos para ouvir a voz do bom pastor. Um bom dia também, né, para nosso pastor, sua família, pastor Mauro Luiz Cardoso, que nos dá esta oportunidade, né, nos mune, né, com esta responsabilidade, ao mesmo tempo uma satisfação muito grande de estar aqui neste lugar, fazendo de uso do que é mais precioso do que a palavra de Deus. E este local, este meio, este canal, ele tem sido exclusivamente para abençoar famílias, abençoar a sua casa, a minha abençoar, né, a minha alma, abençoar a sua alma. Então esse é o nosso bom dia para vocês, para todos os nossos irmãos e aqueles que porventura vão ouvir, né, pela primeira vez. Irmãos, nós acabamos de ler a escritura que encontra-se no livro de Neemias. Neemias é um livro do Velho Testamento, porém, a vida deste homem foi munida de uma trajetória muito gloriosa. Este homem que estava parecendo que ele era apenas um copeiro de um rei, estava lhe servindo a um rei no período dos refugiados, né, da Babilônia. Porém, de repente, Deus escolheu este homem, chamado Neemias, para que através de sua vida ficasse gravado neste livro chamado Bíblia Sagrada, um trecho da sua história, da sua vida. É claro que isso aqui que está na Bíblia, seu livro, né? Neste livro tão bendito, sagrado, é apenas um período da sua vida, de um acontecimento. E que acontecimento é esse, irmãos? Nós vamos ler novamente a Escritura, que está no capítulo 2 de seu livro, livro de Neemias. Está escrito assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Aí o verso 2 diz: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. A tristeza dele não era de doença. Ele não estava com uma doença no estômago, ele não estava com câncer, ele não estava doente, não. Pois não estás doente, não é isso senão tristeza de coração? É o rei que relacionava com Neemias ali, né? Ao ele servir o rei detectou isso dele, que o seu semblante não estava um semblante muito agradável. Aí continua. Não, o rei disse para Neemias: Não é isso senão tristeza de coração?
Então temi muito, em grande maneira, disse Neemias, né? E disse ao rei, Neemias respondeu ao rei, vive, ó rei, para sempre. Um ponto de exclamação. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Jerusalém tinha sido destruída, né? E o rei me disse, verso 4 do capítulo 2, e o rei me disse, que me pedes agora então? Orei ao Deus dos céus. Olha a oportunidade, irmãos. Os irmãos, os judeus, vieram e comunicaram a Neemias que a cidade de Jerusalém tinha sido assolada, tinha sido ateada fogo nela. E ele se entristeceu muito, foi derrubado os muros de Jerusalém e tudo. Porém, este homem estava no lugar certo, na hora certa, e com quem podia, né? Vamos dizer assim, dar a oportunidade para ser reconstruída, dar o alvará de liberação àquele rei, né, Artaxerxes. E o rei me disse, o que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Meu irmão, minha irmã, que está até tomando café da manhã nessa hora, né? Como às vezes eu costumo fazer com a minha família. Em casa, tomando café em reverência, ouvindo o culto doméstico, como fiz nesta manhã. Irmãos, aqui está um grande assunto, um grande episódio na vida de um homem, o qual todos estes homens, que os seus nomes, homens, mulheres, na Bíblia Sagrada, seus nomes estão nesse livro, ficou para exemplo nosso. Houve uma tristeza no coração de Neemias, a ponto daquele o qual ele servia, esse rei, o qual já mencionamos o seu nome, perceber que ele estava triste de coração. E quando, irmãos, esse rei deu essa oportunidade para ele pedir o que ele queria, Neemias pedir ao rei o que ele queria, ele disse, então eu orei ali na hora, né, para que, após a história vai seguindo, aqui a gente vai lendo que Neemias pediu para ele se ausentar, né, da servidão dele para ir ajudar os seus irmãos à reconstrução do templo, dos muros, né, melhor dizendo, dos muros de Jerusalém. E o rei deu a liberação, ele pediu que tinha que passar em determinada cidade, para o rei já entrar em contato ali com os proprietários daquela terra. Enfim, irmãos, foi dado a autoridade a Neemias, ele foi abonado, ele foi autorizado para fazer aquilo que estava em seu coração. O que era? Era ir a Jerusalém juntamente com seus irmãos da mesma nação, reedificar os muros de Jerusalém. Irmãos, essa história desse homem nada é, nada mais, nada menos, sabe de quê, irmãos? De uma colherada de vitamina de ânimo, de todos aqueles minerais que nós precisamos em nosso corpo, de todo aquele ânimo que nós precisamos na nossa alma. Você sabe que nós precisamos de ânimo. Nós precisamos de colherada, de ânimo, de coragem. E quando nós começamos a ler a história de Neemias, depois vieram opositores, a ponto destes homens, para construir o muro de Jerusalém, tinham que ficar com uma espada na mão e a outra, vamos dizer, a colher de pedreiro na outra, uma reedificando os muros
e a outra mão com a espada levantada, dizendo: estamos em prontidão para lutar pelo Senhor. Ah, irmãos, aqui na mensagem desde então, no parágrafo 61, esse parágrafo está em evidência. Na minha vida, na vida de cada filho de Deus, isso esteve na vida. Isto que nós vamos ler agora, nesse parágrafo 61 da mensagem desde então, estava correlacionado com a vida de Neemias. Olha aqui para os irmãos verem. Amigos, estou feliz por... A maior coisa que eu já vi em minha vida é a maior. Não é a pequena nem média. Não. É a maior coisa, diz o profeta de Deus. Amigos, eu estou feliz por... A maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente você submeter a Deus e andar no Espírito. Neemias, quando foi dado aquela oportunidade, qual o rei Artaxerxes falou para ele: o que você me pedes? O que Neemias disse? Então... No verso 4 do capítulo 2 de Neemias. Então, desde então, né? Então, orei ao Deus dos céus. Aqui, irmãos, irmã, pai, mãe, filha, filho. Aqui estava um homem no seu posto de dever como um refugiado, um cativo, servindo ao rei. Nós estamos, irmãos, no trabalho, na escola, em casa, mas nós estamos submetendo a Deus e andar no Espírito. Porque Paulo, o apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar no Espírito é andar preparado, é andar como Neemias andou. É andar como Paulo andou, como os apóstolos andaram. Filipe, um dia estava andando tanto no Espírito, estava tão preparado, que, ao encostar uma carruagem próximo dele, tinha um homem lendo a Bíblia. Ali estava um homem lendo a Bíblia, mas não estava entendendo, era um eunuco, como relata o livro de Atos dos Apóstolos. E Filipe encostou e perguntou para ele: você não está... O que você está lendo? Ele falou: o que eu não sei, eu não estou compreendendo isso aqui que eu estou lendo. Então, Filipe encostou próximo àquele eunuco e ajudou a ele a compreender as Escrituras a ponto de descer e batizá-lo em nome de Jesus Cristo. Estava em prontidão, no Espírito. A maior coisa que eu já vi, diz o profeta, em minha vida, é simplesmente, não é complicado, irmão, irmã. Essa situação que você está passando, seja financeira, seja espiritual, seja em sua casa com seus filhos, ela é simples. Basta você se submeter a nós, basta nós se submetermos a Deus e andar no Espírito. Vem? Simplesmente dia após dia, diz o profeta. Ah, esse dia após dia é maravilhoso demais, irmãos. Esse dia após dia está dizendo assim: é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Todos os dias Neemias andava no Espírito. No entanto, que quando foi mencionado a condição do seu povo, a condição da sua cidade, aquilo doeu no seu coração. Irmãos,
quando nós estamos relacionados com essa Bíblia Sagrada, quando nós estamos relacionados com esta mensagem, nós estamos relacionados com o povo de Deus, quando você fica sabendo, o irmão está passando uma dificuldade, um irmão está enfrentando uma enfermidade, um irmão está enfrentando isso na sua casa, o que nós fazemos? Então, nós oramos a Deus rogamos a Deus para que ajude o irmão, ajude a irmã. Irmãos, vamos fazer nesta manhã como Neemias fez. Vamos trabalhar com uma mão e vamos segurar a espada na outra mão, a Bíblia Sagrada. Não vamos desfazer deste livro não, irmão, irmã. Amados que me ouvem nesta manhã. O que nos salva, o que nos dá prontidão no espírito, prontidão para vencer as lutas naturais e espirituais, este livro, essa espada. Dia após dia, como ele te guiará e fará coisas. Vamos repetir este parágrafo? 61 da mensagem desde então. Amigos, estou feliz por... A maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente você se submeter a Deus e andar no Espírito. Vem, simplesmente dia após dia, como Ele te guiará e fará coisas. Ele vai te guiar, irmão. Ele vai te guiar, irmã. Ele vai te guiar, pastor. Ele vai te guiar, diácono. Ele vai te guiar, cristão e cristã. Homem e mulher, basta nós fazermos como Neemias, estarmos rendidos no espírito de oração e Deus nos ajudará. Nesta manhã eu creio que eu fui ajudado, você, todos nós. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agora vai ficar cantando, louvando para nós este hino maravilhoso, sem palavras, irmã Risa e irmão Jeremias canta para nós, para nos abençoar nesta manhã. Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Quando você fica triste, desespero insiste te abater. Angústia invade o teu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.
dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemido, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Deus irá te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Por isso eu sei, mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.